Bom, olá, pessoas, quem quer que esteja me assistindo, né? Estava eu aqui de boa, tomando meu cafezinho, até que eu vi uma coisa e eu resolvi me manifestar. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu geralmente eu dou minha opinião sobre qualquer coisa, qualquer assunto, contanto que eu meio que entenda pelo menos 50% do que eu estou falando, né? Que eu não vou me meter em conversa de outras pessoas sem eu estar por dentro do assunto. Mas eu resolvi vir aqui dar minha opinião sobre isso porque recentemente eu tenho visto isso bastante e eu acho que as pessoas têm que aprender quando você vai, vamos supor assim, quando você lê um texto, quando você tá lendo qualquer coisa que você vai ler. Obviamente, se você não tem um certo entendimento daquilo, você vai estudar, você vai ler, vai interpretar, ler nas entrelinhas. É o que geralmente acontece, né? Então, você meio que busca o entendimento sobre aquele assunto, né? Para você não ficar, como os jovens dizem nas gírias hoje em dia, ficar por fora do que tá rolando. E aí, eu comecei a ver uma coisa nas redes sociais, em Facebook, uma coisa que me chamou a atenção. Recentemente, a emissora Globo, né, fez uma edição especial do Jornal Nacional em homenagem aos 100 mil mortos pelo coronavírus. E como sempre, teve a pachorra de utilizar disso como uma forma de fazer politicagem, ganhar mídia. Mas, como sempre, as pessoas não entendem. As pessoas são muito ingênuas em acreditar que realmente a Globo está se preocupando com isso. E eu não diria que eu tenho como provar, porque eu não tenho. Mas se a gente for ver o histórico, a Globo não é a única que tenta ganhar audiência e visibilidade em cima da morte de outras pessoas, que realmente, claro, merecem esses 100 mil mortos, é uma coisa absurda, né? A gente, nessas horas que a gente se toca o quanto essa doença é perigosa, o quanto ela é nociva, o quanto ela é ridiculamente perigosa, para não dizer o mínimo, porque a gente sabe, né? A gente conhece o nosso corpo e a gente conhece os nossos limites. E quando vem algo assim, a gente assusta. Eu fiquei assustada quando eu fiquei sabendo, né, sobre toda essa coisa do coronavírus. Eu já tinha vindo de uma crise de ansiedade muito forte. Eu quase entrei em depressão e vou mostrar para vocês aqui, para não dizerem que é mentira e que eu tô fazendo publicidade. Esse aqui, ó, esse é o remédio que eu estava tomando. Esse aqui é o sertralina de 50 miligramas, ó. Esse remédio aqui, ele é tão forte que quando você toma ele, parece que você tá dopada, né? Você perde a noção do que acontece à sua volta, você praticamente perde os sentidos. E eu tomei isso por muito tempo, porque do jeito que eu tava, eu praticamente precisava ficar dormente, né, para não sentir o que tava à minha volta. E aí, quando eu soube do coronavírus, eu quase tive uma recaída, né? Se não fosse pelo apoio de pessoas que estão ao meu lado, não fosse pela minha fé, eu realmente teria caído. Então, isso foi só para provar que não é mentira. Então, quando veio o anúncio dessa nova doença aí, eu quase pirei de novo, para você ver o que ela causa nas pessoas, enfim. Então, eu vou mostrar que a Globo não é a primeira, nem vai ser a última emissora que vai ganhar audiência com morte. Vamos voltar um tempo atrás, quando aconteceu o terrível falecimento do apresentador Gugu. Muitas emissoras, né, fizeram homenagem ao apresentador, porque realmente ele é uma pessoa muito conhecida no mundo do entretenimento.
E, né, uma dessas emissoras, ou vou dizer assim, um dos apresentadores que fez uma homenagem ao apresentador foi o Rodrigo Faro, né, que apresentou o programa de mesmo nome. Então, no começo do programa, ele se emocionou, por que eu usei as aspas? Porque até os atores daquele filme Obrigado a Matar são melhores intérpretes, né? Fingem melhor, porque para quem não conhece, Obrigado a Matar é aquele filme onde a mulher leva um tiro na testa e ela simplesmente grita, ai, acho que é... Enfim, vamos voltar aqui, o assunto é sério. Então, durante... ele se emocionou e, obviamente, o programa praticamente inteiro ia ser dedicado a homenagear o apresentador Gugu. Então, o que foi que aconteceu? Durante a apresentação de uma matéria, em homenagem ao apresentador, eu não sei se foi sem querer, mas, obviamente, o Rodrigo Faro não notou que estava sendo filmado, porque geralmente fazem aquelas divisões, né, de tela, onde colocam a reportagem de um lado e o apresentador do outro. É assim que acontece, geralmente, com esses programas. Então, em um certo momento, o Rodrigo Faro foi filmado e, enquanto estava passando uma reportagem em homenagem ao apresentador Gugu, ele simplesmente solta a frase, como é que tá a audiência? Então, aí você já viu, né? Ele não estava nem se preocupando com a homenagem, estava mais se preocupando em ver como é que estava a audiência do programa. Nesta mesma emissora, uns meses antes, também uns 5 ou 6 meses atrás, um apresentador dessa mesma emissora, da Rede Record, conhecido como Luiz Bate, que apresenta um programa onde a gente sabe que é um programa jornalístico, né, que fala sobre mortes, violência, essas coisas, programas sensacionalistas. Então, ele simplesmente teve eu não vou dizer que foi... não tenho nem como eu explicar, né, de tão pífia que foi a cena em que o apresentador, Luiz Bate, dá ao vivo para uma mãe a notícia de que o corpo da filha dela tinha sido encontrado. Isso foi o maior desrespeito com o ser humano, da forma mais grotesca possível. E isso não foi a primeira vez, porque algum tempo depois, novamente, um senhor tinha sido assassinado e eles foram fazer reportagem, né, de acordo com eles, para tentar ajudar a família a descobrir quem foi o assassino. E a repórter simplesmente solta no meio da reportagem, ao vivo, diante da própria família, que a vítima, né, do assassinato era a agiota, sendo que não era nenhuma informação concreta. Foram informações que eles ouviram de vizinhos. A gente sabe como o vizinho pode ser fofoqueiro e venenoso, até invejoso, porque eu tenho vizinhos, então eu sei como é. Então, ele simplesmente diz, a repórter solta, né? Mas foi coisas relatadas pelos vizinhos. Vizinho, mais uma vez, vizinho, se fosse bom, não existia muro. Então, o que eu posso dizer? A Globo não é a primeira, nem a última emissora que vai ganhar audiência com morte, tá? E vocês deixem de ser ingênuos, porque a Globo tá pouco se fodendo, sim. Tá pouco se fudendo pra quem morreu, né? A única coisa que eles querem é fazer politicagem e ganhar audiência com a morte de pessoas, né? Eu sei que ontem foi um dia importante para muitas pessoas, né? Ontem foi comemorado o Dia dos Pais, mas muitas pessoas não tiveram a chance de comemorar porque perderam seus pais ou pais perderam seus filhos. Então, na verdade, eu queria fazer esse vídeo ontem, eu queria ter comentado sobre esse assunto ontem, mas eu acho que em respeito às famílias eu não quis. Quero um dia alguns para comemorar, outros não. Já faz um tempo que eu não comemoro o Dia dos Pais, porque meu pai morreu quando eu era criança, e então eu não sei há muito tempo como é esse sentimento.
Então, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas o que eu tenho a dizer é que não sejam ingênuos. A Globo não tá nem aí para as pessoas que perderam a vida por conta do coronavírus. Eles só querem fazer politicagem. Eles só querem jogar nas costas do Bolsonaro uma responsabilidade que não é dele. Sim, durante o processo ele cometeu alguns erros, cometeu. Mas quem não comete erros? Ninguém é perfeito, tá? O que eu posso dizer é que não é justo colocarem o peso de 100 mil mortes nas costas de um homem que, até onde nós sabemos, fez o que pôde, né? Liberou verba para compra de equipamentos, assinou decretos para contratação de mais médicos e, né, liberou equipamentos para hospitais e fez o que pôde para deter o avanço. E eu digo isso com a propriedade de quem acompanhou, né, tudo. Não de perto, porque eu fiquei por um tempo longe de redes sociais, mas isso não me impediu de ficar informada, porque até mesmo porque o Facebook, muitas coisas que aparecem no Facebook são mentiras. Então, o que eu tenho a dizer é que ele fez o que pôde, e a culpa não é dele. A culpa é de cada pessoa que não respeitou, né, o isolamento social. A culpa é daquele que saiu na rua sem máscara, né? E cada um teve um pouquinho de culpa. E só porque ele falou que era uma gripezinha, eu devo lembrar que muito antes disso, durante o carnaval, né, o presidente já falava em colocar o país em quarentena, por conta que esse coronavírus já veio de muito tempo atrás, não é de agora, tá? E muita gente na época chamou ele de louco. Então, não é justo jogar essa responsabilidade nas costas dele. E segundo, que muita gente não respeitou a quarentena, achando que era imortal. Pois é, e mais uma coisa que eu lembrei agora. Na época em que o coronavírus começou a se manifestar, o primeiro a dizer que foi só uma gripezinha foi o grande médico chamado Dr. Drauzio Varella. Então, antes mesmo de o Bolsonaro comentar que era só uma gripezinha, ele também falou, né? E eu não vi, né? Acho que por ele ser da Globo, né? Eu não vi nenhuma repercussão sobre ele ter dito que era só uma gripezinha, não. Então, se você procurar na internet, o Bolsonaro não foi o primeiro a dizer que era só uma gripezinha, tá? Foi o senhor Dr. Drauzio Varella. Então, não sejam condescendentes, tá? Não sejam inocentes, não sejam ingênuos e não sejam burros, tá? Porque Bolsonaro pode ter cometido erros, ele cometeu erros sim, como qualquer ser humano comete. Eu tô falando aqui, mas eu não vou tirar a minha responsabilidade de coisas que eu já disse no passado e me arrependo. Então, a gente cresce e aprende com os nossos erros, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é: não sejam enganados, tá? A Globo não tá nem aí, tá? A Globo só quer ganhar mídia. A Globo é quem tá desrespeitando a memória dessas pessoas que infelizmente perderam sua vida e fazendo disso politicagem e fazendo disso a glamorização, né? Sendo que eles estão um pouco se fudendo. Essa emissora não vai ser a primeira e não vai ser a última a usar isso como uma artimanha, tá? Não sejam burros, não sejam idiotas, não sejam enganados. Até porque, como eu falei antes, essa emissora não vai ser a primeira nem a última a querer ganhar audiência com a morte, tá? Então, tenham um pouquinho mais de cérebro, usem mais aquela massa cinzenta, tá? E estudem e leiam. Até mais.